Então, cara, eu tô vendo o pessoal falando: "Não, gente, não tá, o André Silva não tá certo, ele tá próximo do São Paulo", e ele optou, inclusive o staff do jogador já comunicou ao Vasco da Gama que deu preferência na negociação com o São Paulo. Agora o São Paulo tá conversando com o Vitória Guimarães lá e se acertando, tá. Tem chance dele vir ainda, mas, e tem uma outra coisa, né, Edmundo, até dia 7 de março, né, tem essas contratações, pelo menos nessa primeira parte da temporada. Você acha que se o Vasco não trouxer mais ninguém, está pronto para não correr risco no Campeonato Brasileiro, por exemplo, Edmundo? Não, eu não afirmo isso, não. O que mais, o que me empolga é o momento. Acho que encontrou uma maneira de jogar, encontrou uma formação, né? Tanto que a gente aqui se surpreende se não vai jogar o David, vai jogar o Rossi. Né? São jogadores de características muito parecidas, mas a forma de jogar ela é muito igual, porque o Ramon Dias colocou os três zagueiros e o Vasco empatou com o Flamengo, empatou com o Fluminense, ganhou do Botafogo. Só falando dos clássicos, né? Porque foi pós aquela derrota contra o Nova Iguaçu, empate contra o Bangu, derrota contra o Nova Iguaçu, que houve essa mudança. E ela está dando certo. Então, se os resultados permanecerem positivos, é essa formação que ele vai manter durante toda a temporada. E aí, se acontecer, o Vasco vai bem. O Vasco vai bem. Agora, desandou. Aconteceu de o leite derramar. Perde aqui, perde ali. E aí começa as mudanças. Elas não dão certo, tudo. Aí é uma coisa para a gente falar no futuro. No momento hoje, eu acredito que, pelo que eu estou vendo de futebol, né? Vamos avaliar os times que, teoricamente, estariam à frente do Vasco. Flamengo e Fluminense, no Rio, né? Flamengo e Fluminense. O Vasco não perdeu para eles. Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Hoje, eu vejo o Vasco jogando melhor do que São Paulo, do que Corinthians. Internacional e Grêmio. São dois times melhores no papel, né? Mas vejo o Vasco jogando melhor até do que esses dois. Cruzeiro e Atlético. Só para falar dos 12 grandes aí do país. O Vasco está jogando melhor do que Cruzeiro e Atlético. Mas isso hoje. Então a gente está falando aí que, o Vasco tem chance até de beliscar uma Libertadores em 2025. Mas isso é teoria. Na prática, as coisas mudam, porque o futebol são três pilares: físico, técnico e psicológico. E quando o físico e o técnico não vão bem, o psicológico vai para lá para baixo. É igual assim, sei lá, você pega um carrinho pequeno, um fusquinha atolado. É muito mais fácil você pega 2, 3 caras ali e para empurrar e tirar do atoleiro. Se você bota uma Scania, você não consegue, entendeu? É mais ou menos isso. O Vasco é um gigante. Então, pode ser que desande, mas pode ser que decole também. Eu não sei, não dá para afirmar. O ano passado, nesse momento, o Vasco estava muito parecido com o que está hoje. Ocupava a quarta colocação, se classificou em quarto no Campeonato Carioca, chegou a empolgar quando ganhou o clássico contra o Flamengo, enfim. A gente é muito parecido o cenário. Só que quando começou o Campeonato Brasileiro, a gente viu que na prática as coisas aconteceram bem diferente. E é mais ou menos isso, cara. Não dá para projetar lá na frente. Eu acho que o Vasco no Campeonato Carioca vai dar trabalho, pelo que ele apresentou até a última rodada. Agora, a partir de amanhã, começa a se escrever uma nova história. Mas, por exemplo, tem até dia 7. O que você acha que falta hoje de contratação mesmo? Mas aí vamos pensar em um cara titular. Quem que você acha que o Vasco tem que trazer de Cara, posição, então, né?
Então, eu não acho que esse próprio André Silva, né? André Silva. Eu não acho que ele seria titular, porque ele é centroavante. Que não. Então, ele ia vir para ser reserva do. Assim como no São Paulo, vai para ser reserva do Caleri. O técnico lá pode se reinventar, jogar de uma Exatamente. outra maneira, jogar com dois atacantes, e ele vira a ser titular. Mas no Vasco, ele viria para ser reserva do Verratti. Cara, eu acho assim, o Vasco necessita de jogador de lado de campo de velocidade e um meia criativo, porque bateu um desespero na gente, porque o Payet pegou dengue. Quem vai ser o substituto dele? Mas esse jogador no mercado não tem, ele não está dando sopa, ele não está aí livre no mercado. Mas pode ser que, com o decorrer do tempo, na metade do ano, essas oportunidades de mercado elas apareçam. O Vasco estava de olho também no Marcinho, né? Que é do Nova Iguaçu, que é artilheiro do Campeonato Carioca também, para contratá-lo agora assim que Não, o acabar o Campeonato artilheiro Carioca. é Carlinhos. Carlinhos, desculpa, que Marcinho, eu falei besteira. Carlinhos, é verdade. O Vasco estava atrás. Ou seja, o foco me parece um camisa 9. Eu já vou ler superchat, pessoal. Antes, eu queria até perguntar a opinião do Edmundo, que eu estava assistindo o Jogo Aberto hoje, Edmundo, e eu vi o pessoal debatendo sobre as equipes do Brasil, né? Eles falaram bem do Vasco, e aí falaram sobre o Fluminense, que está muito mal. Inclusive, é, uma coisa rara que está acontecendo, o Diniz está sendo bastante criticado porque o Fluminense tem jogado mal, né? E aí tem o Cruzeiro jogando mal, o Fluminense, o Corinthians, a gente viu que parece que vai ser eliminado do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras, mesmo que sendo um time equilibrado, a torcida tem reclamado de algumas atuações. Ou seja, o campeonato no geral, tirando o Flamengo, que está bem mesmo, o Flamengo acho que dá para usar como exemplo bom. Os outros times estão mal também, né, Edmundo? Você acha que isso é por conta de começo de temporada? E esse era o debate lá. Não, mas acho que é começo de temporada. Você acha que já tem que questionar o Diniz? Não. Campeonato Carioca não é parâmetro. Alguns falam isso. O que você acha? O que está acontecendo com essas equipes que foram tão bem ano passado e não estão conseguindo performar esse ano? Tirando o Cruzeiro, né? O Cruzeiro estava mal no ano passado também, né? O Gui, eu joguei bola e passei 13 anos na televisão, né? Então, eu posso falar com uma certa propriedade do que eu vou dizer agora. Todo mundo que fala de futebol é muito resultadista, né? Sem olhar o contexto no geral. Falando especificamente do Fluminense, o time titular do Fluminense voltou das férias no dia 25 de janeiro, em função de ter disputado o Mundial. Foi ruim mesmo a participação do Fluminense lá. O Manchester City é muito melhor e atropelou a equipe do Fluminense, sim. Mas o Fluminense não está nem aí para o Campeonato Carioca, que ele já está classificado. Ele já entrou em campo ontem no Maracanã, classificado. O foco está a conquista da Recopa, o jogo de quinta-feira contra a LDU e a estreia no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Então, não, o jogo de ontem, ou algumas atuações, não norteiam o que será o ano do Fluminense. Primeiro, que o Fluminense tem uma ótima equipe, contratou muito bem, jogadores que eu gosto, como Douglas Silva, Renato Augusto, entre outros. E o Diniz, ontem, eu acho que ele errou também. Gosto da ousadia dele, mas o jogo estava 0-0. E ele tirou os dois zagueiros do Fluminense. Por quê? Porque ele queria perder o jogo? Porque ele queria. Não. Para poupá-los, para preservá-los para o jogo de quinta-feira. Porque só quem está internamente é que sabe que o desgaste de cada jogador. Marcelo não estava em campo, Felipe Melo não estava em campo. Então, o que acontece? O foco do Fluminense é o jogo de quinta-feira, certeza absoluta. A atitude, a performance do Fluminense será completamente diferente. Mas como perdeu ontem, e perdeu até fácil, né? Não me lembro assim de ter, a não ser numa cobrança de falta do Arias,
Não lembro de tanta defesa que fez o goleiro do Flamengo, o Rossi. Mas o resultado foi ruim, então as críticas elas acontecem. Mas se olhar o futebol por um todo, tenho certeza absoluta que o Fluminense não será o de ontem. Será bem diferente na temporada de 2024.